Fala aí, galerinha do Colégio Anima. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo. Bem, como não temos aula há algum tempo, resolvi gravar esse vídeo para passar algumas dicas sobre programação para vocês. Lembrando que entender programação é importante para nossas atividades em sala, como a programação do robô, lembram? E também para praticarmos nossa criatividade, nosso raciocínio, ou seja, nossa forma de pensar. E lógico, porque é muito divertido. Então, continuando as nossas atividades lá no laboratório Maker, né, no colégio, nós vamos entender hoje algumas informações novas, algumas dicas sobre programação. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre padrões na programação. Mas o que é isso? De maneira bem simples, um padrão é encontrar alguma informação que se repete. Mas como entender isso? Vamos lá. Bem, olhando essas palavras, esses números, esses objetos, qual é a informação que se repete? Vamos pensar? Bem, nessas palavras, nós conseguimos observar que todas elas começam com a letra A. Então, a letra A é a informação que se repete. Já na sequência de números, nós conseguimos observar que os números são somados de 2 em 2. Ou seja, a partir do primeiro número, que é 2, eu somo mais 2, tenho 4. A partir de 4, somando 2, tenho 6. A partir de 6, somando 2, tenho 8. A partir de 8, somando 2, tenho 10. E assim por diante, até o número 20. Certo? Fácil, né? Já nos objetos, a informação que se repete é a cor. Podemos ver que todos eles são amarelos, mesmo sendo objetos diferentes. Logo, a informação que se repete nos objetos é a cor amarelo. Bem, agora vamos entender isso de uma forma prática na nossa plataforma de programação. Vamos lá? Bom, estando aqui na nossa plataforma, quem não lembra acessar, é só ir no navegador, digitar code.org. Enter, está aí, acessamos nossa plataforma. Nós vamos clicar aqui em catálogo do curso 2, e tem algumas lições. Bom, a maioria de vocês já fizeram algumas dessas atividades, mas eu vou utilizá-las novamente para que vocês possam entender essas novas informações e também para aqueles que estão mais avançados possam fazer uma revisão e aqueles que ainda têm dúvida possam entender essas informações. Vamos lá. Eu vou escolher a lição 6, número 1. Bem, como nós já sabemos, cada bloquinho azul deste executa algum comando. Então, basta colocarmos ele abaixo desse bloco laranja, quando executar, que ele vai fazer alguma coisa. Neste caso, esse primeiro exercício, eu tenho que chegar até o nosso amigo porco verde. Então, basta eu contar os quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, e colocar os comandos que me levem até o meu objetivo, que no caso é chegar até o porquinho verde. São 5. E quando eu executar, terei que cumprir meu objetivo. Isso foi fácil, né? Apenas para uma revisão. Bem, agora no próximo exercício, as coisas começam a ficar mais interessantes, porque começamos a usar o bloco de repetição, este aqui.
Bem, eu sei que do exercício 1 eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos até o porquinho verde, que é o nosso objetivo. Mas a programação nos diz que só podemos usar 3 blocos, como podemos ver aqui. Então, como resolver isso? Utilizando o bloco de repetição. Então, eu vou usar o repita, total de vezes, que é o meu padrão de movimento, ou seja, eu tenho que andar 5 vezes, e eu vou colocar o avance uma vez. Consegui programar em 3 blocos e consegui reduzir a minha programação de 5 blocos para 3. Vamos executar e ver se funcionou. Bem, fácil, né? Agora eu irei escolher o exercício 6 para mostrar para vocês algo bem legal. Bem, diferente dos primeiros exercícios, este parece um pouco mais difícil. Olhando assim no primeiro momento, eu não consigo observar algum movimento que se repete. Lembrando que um padrão é alguma informação que se repete, que nesse caso, que no nosso caso aqui, são os movimentos. Aqui temos uma sugestão de programação, que seria virar à direita e avançar por 2 vezes. Se observar o nosso personagem, ele realmente tem que virar à direita antes de andar 2 quadrados até chegar no início desse caminho. Se eu executar, está quase certo. Mas, olhando a nossa área de trabalho, nós já temos 4 blocos inseridos e só podemos colocar mais um. Como resolver esse problema? Será que tem algum padrão nessa programação, alguma informação que se repete? Bem, nesse caso, a nossa informação que se repete são os movimentos. Mas quais seriam? No nosso primeiro momento, nosso personagem estava assim. Então ele teria que virar à direita e andar por 2 vezes. Foi o que nós fizemos. Agora, ele se encontra nessa situação, em que ele também tem que virar à direita para depois avançar 2 vezes. Mas como resolver esse problema? Se eu sei que essa informação já se repetiu 2 vezes, vamos usar a estratégia das nossas aulas. Vou colocar o repita uma vez, porque eu não sei quantas vezes vai se repetir. E eu vou colocar a nossa programação que foi feita. Se eu recomeço, eu observo que ainda está quase correto. E eu já coloquei os 5 blocos. Se eu não posso colocar mais nenhum bloco, e eu sei que aqui ele teve que virar à direita e andar por 2 vezes, e aqui ele vai ter que virar à direita e andar por 2 vezes, eu acrescento essa informação no meu bloco de repetir. Se eu recomeçar, uma vez, a segunda vez. Quase conseguimos. Se por 2 vezes ele chegou até aqui, eu tenho essa situação, em que ele também tem que virar à direita e avançar por 2 vezes. Logo, se eu colocar para repetir a terceira vez e recomeçar, eu consegui encontrar o padrão da minha programação. Então basta pensar com calma e observar se tem movimentos que se repetem durante a programação. Vamos para o próximo exercício? Agora vamos praticar o que aprendemos com o exercício 8. Bem, olhando ao primeiro momento,
Eu sei que o meu personagem tem que andar 1, 2, 3 quadrados até chegar nesse primeiro caminho. Porque eu posso chegar até o meu objetivo, que é o girassol, por esse caminho ou por esse caminho. Eu vou escolher o menor caminho. Se eu tenho que andar 1, 2, 3 quadrados até esse caminho, eu teria que colocar 3 avanços, certo? Mas já aprendemos até aqui que se colocarmos um repita e um bloco avançar pelo total de vezes que queremos andar, ele vai executar a mesma coisa. Então, esse movimento é igual a este movimento. Certo? Bem, então eu vou voltar ao meu bloco de repetir. E chegando nesse ponto do caminho, eu tenho que virar à direita. Então, eu colocaria para virar à direita. Se eu recomeçar a executar e observar se o meu movimento está correto. Por enquanto está correto. Agora eu cheguei no início desse caminho. E olhando o caminho, eu teria que deslocar mais 1, 2, 3 quadrados. Então eu posso fazer a mesma coisa. Um repita, um avance por 3 vezes. Se eu executar, primeiro movimento, cheguei até a entrada desse caminho. Agora eu teria que virar à direita. Se eu colocar o virar à direita, eu noto que na área de trabalho que eu ultrapassei um bloco da programação. Mas espera, se eu tenho que chegar até o girassol e eu ultrapassei a quantidade de bloco da programação, como resolver esse problema? Se eu olhar aqui, as programações são iguais. Então eu posso simplesmente repetir essa programação no lugar de colocar várias vezes. Então o que eu posso fazer? Eu excluo essa programação, pego um bloco de repetir e coloco a programação que eu já fiz dentro do bloco de repetir. Se eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir, eu vou colocar uma vez e observar como que a programação se comporta. Eu recomeço, executo. Uma vez, era o movimento esperado. Se eu colocar pela segunda vez e recomeçar, eu observo que eu obtive o mesmo movimento que eu tive colocando 2 blocos deste daqui. Então, se por 2 vezes eu cheguei nessa posição do meu caminho, se eu aumentar mais uma vez, recomeçar, executo, e aqui eu observo os movimentos. Eu consegui chegar no meu objetivo, completei a minha programação, e olha que interessante, eu consegui diminuir a quantidade de blocos. A sugestão era 6 e nós conseguimos fazer com 5 blocos. Então, entender os movimentos que se repetem é importante para que consigamos resolver problemas como este. E assim como outros exercícios que vocês vão fazer no Code.org. Agora nós vamos utilizar o exercício 10 como outro exemplo. Observando o primeiro momento, eu vejo que o personagem tem que andar por 2 quadrados
Então, vou usar o repetir, avançar por 2 vezes. Se eu executar, ele chegou até o ponto do caminho que eu desejava. Aqui, ele tem que virar à esquerda. Então, eu acrescento o movimento de virar à esquerda. Eu recomeço, executo, e o movimento está correto. Agora aqui, o meu personagem tem que andar 2 quadrados à frente. Eu posso fazer da mesma maneira. Pegar um repita, um avance por 2 vezes. Eu recomeço, executo, e ele chegou até esse ponto do caminho. Agora, observamos que o personagem chegou nesse ponto do caminho e temos que virar à direita. E depois disso, ele vai avançar por 2 quadrados. 1, 2. Então eu viro à direita e tenho que avançar por 2 vezes. 2 vezes. Se eu executar, cheguei nesse ponto do caminho. Mas olhando aqui na área de trabalho, passamos o número total de blocos, que seriam 8. Mas tudo bem, porque eu quero mostrar algo interessante para vocês. Se eu cheguei nesse ponto do caminho, aqui eu tenho que virar à esquerda e depois repetir por 1, 2 vezes. Avance. Se eu recomeçar, eu finalizei o meu objetivo, a minha tarefa. Mas eu não programei com o total de blocos limite, que seriam 8. Mas como resolver esse problema? Vamos pensar. Eu tenho que reduzir os blocos. Então, irei voltar até o nosso primeiro comando, que seria repetir por 2 vezes e virar à esquerda para ele chegar nesse ponto. Se temos dúvida, vamos executar. Bem, chegamos nesse ponto. Nessa parte do caminho, o nosso movimento muda, porque não mais viramos à esquerda, temos que virar à direita. Então, colocamos novamente o repita por 2 vezes. E aqui nós temos que virar à direita. Então, o comando de virar à direita. Eu recomeço, executo, retornamos novamente. Agora, esse movimento são 2 blocos à frente e eu tenho que virar à esquerda, que é o mesmo movimento que o primeiro caminho. Lembre que aqui nós andamos 1, 2 blocos e viramos à esquerda. E aqui temos que andar 1, 2 blocos e temos que virar à esquerda. E só podemos colocar mais um comando. Temos 7 blocos, são 8. Então, se eu tenho 2 movimentos que se repetem, que seriam andar por 2 vezes e virar à esquerda neste caminho, e andar por 2 vezes e virar à esquerda neste caminho, basta eu repetir a minha sequência de movimentos. Colocar aqui. Se eu colocar por 1 vez e executar, retornei novamente onde eu estava. Se nesse ponto eu cheguei repetindo 1 vez, se eu colocar 2 vezes, chegamos no nosso objetivo. Então, com isso, eu quero que vocês percebam a importância de identificar movimentos que se repetem, porque conseguimos encontrar estratégias para reduzir a nossa programação e estimular a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio. Muito bem, bons estudos.
aprendam, se divirtam, façam os demais exercícios desse site. Até a próxima!